Boa noite, amigos. Mais uma vez chegamos com o nosso canal 5080 Tony Ferreira, tratando de assuntos institucionais, justiça, verdadeira política, não é politicalha, e relações sociais, história também, literatura, se couber. Porque nós estamos num país inculto. A educação do Brasil caiu muito dos anos 70 para cá. Quando assumiu o governo militar, colocaram muitos militares, né, para postos chaves, e entre os ministros da educação colocaram lá o cidadão, não vou falar o nome porque ele já faleceu, era o ministro Jarbas Passarinho, mas que não era da afinidade dele, não era do mistério dele, não era da estrutura cultural dele trabalhar com educação. A educação é para pessoas que trabalharam no magistério, em todos os graus, durante muito tempo, foi reitor, gente experiente, não é um Von Traub, não é um ministro aí, Deus no céu e educação na terra, porque isso aí não resolve nada, isso aí bagunça. E o conhecimento inteiramente teórico não vai trazer resultado bom, nunca vai trazer. Eu dou até o exemplo. No dia 15 de março de 1990, assumiu assim o senhor Fernando Henrique Cardoso, o Fernandinho, caçador de Marajá das Alagoas. Esse pessoal tem uns apelidos legais, é mito, caçador de Marajá, ideia. O Sérgio Moro, eu não sei qual é o apelido dele. Eu acho que é não mora, porque ele não mora mais em canto nenhum, porque não é possível que vão eleger Sérgio Moro para algum cargo público. Ele deve morar no ostracismo, porque ele foi um juiz corrupto, corrompeu o devido processo legal. E está aí o prejuízo da Lava Jato. Nós vamos falar hoje dos erros judiciais. E daí? Aí tem um velho provérbio que diz, provérbio não, coisa de gente tola, que diz: decisões judiciais não se discute, recorre-se. Discute-se, se discute nos meios jornalísticos, nos meios abalizados, nos meios que podem coibir muitos abusos de autoridade. Daqui a pouco eu vou lhes falar de um abuso. Aquilo ali eu considero abuso de autoridade de um juiz do trabalho. E tem muitos abusando desse tom aí. Vejam bem, a Lava Jato, ela praticamente nasceu natimorta. Em sua grande maioria, as condenações, os processos todos são nulos. Por quê? Veja bem, a sede da Petrobras é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso aí já atrai o juízo do Rio de Janeiro, seja federal ou estadual, para as lides nas quais a Petrobras é parte. Houve um problema lá no Paraná, do posto de gasolina, e começou ali a Lava Jato. Mas para aquele caso, uma decisão muito infeliz do Supremo Tribunal Federal diz que todos os processos alusivos a fatos verificados no Lava Jato que dissesse respeito à Petrobras seria da competência do juiz de Curitiba. E o pior de tudo, de um juiz, só faltou citar o nome, Sérgio Moro. Eu acho que essa decisão, a maioria delas, foi do ministro Edson Fachin, que é um teórico, ele é paranaense, ele tem mais uma carreira acadêmica, e os acadêmicos sonham muito. Eu escrevo, eu sei o que é sonhar, eu sei o que é imaginar o paraíso perdido para a mulher amada ou para a resolução de todos os problemas brasileiros, os problemas judiciais principalmente. Há juízes que andam, navegam no espaço como se Deus os fosse. Eu não estou apontando A ou B, não, porque isso aí é um defeito até de caráter. Mas vamos aos fatos. Quando a Lava Jato chamou tudo para Curitiba, ou para lá foram levados todos os acontecimentos jurídicos que poderiam ser apreciados pela justiça, gerou um problema seríssimo. Porque a primeira coisa que um juiz faz quando lhe chega um pedido é perguntar a si próprio: este juízo, a vara da qual eu sou titular ou substituto, é competente para apreciar esse pedido, este feito, essa demanda, essa questão, esta ação? Sérgio Moro não fazia isso.
Ele sempre se disse o pleno potenciário para todas as ações em que envolveu a Petrobras. E eu vi respaldo, como eu falei, notadamente do Luiz Edson Fachin. Está errado isso. Isso aí se contrapõe ao devido processo legal, ao princípio do juiz natural. Isso teria que, onde as competências são tipificadas, são demonstradas, são bem discriminadas no Código de Processo Civil, em razão do lugar, em razão da pessoa. Há causas que só podem ser decididas naquele local onde o fato está ligado. Por exemplo, as causas sobre imóveis. O cidadão invade minha fazenda aí em São Félix do Xingu, eu tenho um amigo juiz aqui, eu vou pedir o juiz para conceder a liminar, afastando lá os poceiros? Não. Competência é do juízo da localidade do imóvel. Como é que lá o seu Lula lá foi discutir o apartamento do Guarujá, que aliás é um apartamentinho, né, de pobre, né, Lula? O Lula tão rico que é, apartamentinho de pobre, aquele eu conheço, edifício Solares, ali, frente à praia da Enseada, onde tem muito assalto, assim, e onde a coisa é muito cara lá. Lá não tem baixa de preço não, é sempre alto. Então, se o apartamento era do Guarujá, o sítio em Atibaia, gente, como é que arrancaram essa competência para Curitiba? Se disser isso para o aluno de direito, o cara vai ficar doido, ele vai desaprender tudo que aprendeu e chamar o professor de louco. Não pode, o juiz não pode fazer o que quer, extermina em besteira. Aí fico falando, o Supremo Tribunal Federal livrou o Lula, absolveu o Lula. Não, foram julgar num processo com a grande nulidade, os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região foram no embalo, o Superior Tribunal de Justiça não examina de ofício essas questões, ou passou por cima. Às vezes se passa por cima para ver se cola, né? Porque o indivíduo pode perder até prazo por recurso subsequente, ou por outra forma qualquer, da exigência da lei, você pode perder um recurso. Aí, felizmente, chegou ao Supremo Tribunal Federal para restaurar o mandamento do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que trata do devido processo legal. Lá diz, ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A lei não disse que era para processar lá em Curitiba. Mas aí arranja argumento. Aí dança Sérgio Moro. Sérgio Moro que foi declarado, é o único juiz declarado parcial do Brasil pela Suprema Corte. É duro, é complicado isto. É complicado. Mas eu queria falar um pouco da Justiça do Trabalho. A Constituição da República de 1988, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, às 18 horas, ela trouxe algumas coisas interessantes e excessivas. Eu vou dizer de cara logo, não era para existir no Brasil Superior Tribunal Militar. Eu vou dar logo exemplo, homicídio é homicídio, seja por militar, seja por homem, mulher, menino. Cachorro não, que aí é outra coisa, né? Não me entendam mal, não estou chamando ninguém de cachorro, mas homicídio, o nome já diz, é praticado pelo homem. Homem é homem. Homicídio. Então, por que a justiça militar? Aí eu me lembro do processo do Mito. Processo do Mito. Mito arranjou 2 perícias de um lado e 2 perícias de outro, um empate entre perícias. E o tribunal disse, há dúvida. Em dúvida pro réu. Gente, isso é piada. Isso é brincadeira. Estão brincando de leis no Brasil. Não se pode brincar com coisa séria. Lei é coisa séria. Lei vem da inspiração de Moisés, lá no Decálogo, que ele recebeu no Monte Sinai, mas do Espírito, porque Deus não é homem não. Se você esperar Deus de paraquedas como homem que vem julgar você, você vai passar muito tempo esperando, meu amigo. Deus é Espírito, nós estamos aqui já sendo julgados, Deus está aqui comigo, aí convosco, com todos nós. Amém. Então,
Nós temos aí a justiça militar. Por que não só algumas varas militares, varas federais, varas militares, olha o plural, varas militares na justiça federal, na justiça estadual? Por que esse excesso de gasto para manter status para general aposentado, para essa gente aí que ganha dinheiro dormindo? Então não pode. É por isso que o Brasil, a pobreza, além da concentração absurda de renda, quer dizer, tem seis ricos, tem 100 ricos e tem 200 milhões de duros como eu. É. Aí você não, mas a receita está atrás de ti, a receita está atrás de ti, por um motivo ou outro, está atrás de ti. Então, meus amigos, não era para existir justiça militar, nem a nível federal, nem a nível estadual. Seria uma economia gigantesca e pagar para quem já tem renda, entendeu? Outra que deve haver modificações é a justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho era Ministério do Trabalho, era o órgão do Executivo, por isso que a moçada ainda diz, eu vou reclamar lá no Ministério. Não é no Ministério, é na Justiça do Trabalho. Ministério é o órgão fiscalizador do trabalho do Brasil. Fiscalizador do trabalho, é órgão do Poder Executivo. Delegacia Regional do Trabalho, nós temos em Belém, deve ter subdelegacia em Marabá, em Santarém, etc. E tem a fiscalização do trabalho, órgão do executivo, porque juiz não fiscaliza. Tem uma coisa que juiz não faz nunca que deveria fazer: inspeção judicial. Às vezes eu peço em alguns processos, mas o juiz não quer sair do ar-condicionado. Aí não vê os fatos em loco, aí a sentença já vai ser uma sentença de ficção em parte, ou no todo. O sindicalismo brasileiro é obra da Carta del Lavoro, carta fascista italiana, na qual se inspirou Getúlio Vargas, ditadorzão, do Estado Novo, dos anos 30, perseguiu tanta gente, perseguiu Jorge Amado, o poeta Jader Moreira de Carvalho, lá de Fortaleza, foi preso por 25 anos, depois foi anistiado. Essa gentalha detesta gente culta. O indivíduo apresentou cultura, eles fogem. Pode pegar qualquer político desse aí conhecido de vocês, começa a conversar uma coisa séria, que tenha fundamento, ele diz, dá licença que eu tenho ali um amigo para encontrar. Não são todos, evidentemente. Há ainda políticos cultos no Congresso Nacional, pouquinho igual a Sal em comida. 50-80, se inscreve aí no canal. Sal em comida para velho. Não, mas sal não faz mal a mim. O que faz mal a mim é o choque psicológico. É eu ver uma besteira. Quer uma besteira? Juiz do trabalho mandar penhorar, bloquear, sofrer constrição judicial de benefício da Previdência Social, de aposentadoria. O cara botou uma vendinha, botou uma pessoa para ajudar, pagou tudo para a pessoa, e a pessoa procurou lá um advogado desse especialista nesses assuntos aí, e ganhou, deu 20 mil a conta. A pessoa, coitada, dono do pequenino negócio, não pensa nem se defender, que o negócio é tão óbvio, que aquilo não é empresa, porque empregador é empresa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Se não há empreendimento, a não ser o empregador doméstico, que aí é outra coisa, é outra legislação até. E vários direitos foram acrescentados pelo artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Mas então, alguns juízes do trabalho de várias regiões, mas a maioria dos tribunais diz não. Eles se baseiam no artigo 833 do Código de Processo Civil, inciso 4º. Diz que são impenhoráveis salários, pensões e tal, soldo, exceto para pagamento de pensão alimentícia. Pensão alimentícia é por filho ou é por ascendente, por pai, por avô, que a obrigação de alimentar, ela se faz em torno de
descendentes, que são filhos e netos, ou ascendentes, pai e avós. Não é só de pai para filho. Então eles dizem que direito, as verbas trabalhistas têm caráter alimentar, tem, mas bem diferente do caráter alimentar que tem aquele de vínculo familiar, tá? Porque o pai deu sangue para o filho, e a mãe também, e a mãe o carregou por 9 meses em seu ventre. É bem diferente isso, tem que pensar. Juiz é para pensar, não é para copiar a sentença um do outro, nem para desfilar na maionese das teorias loucas que tem por aí, não. Então, Ceará, 7ª região, o juiz de primeiro grau manda penhorar, bloquear, consignar na pensãozinha, não, no benefício de aposentadoria de uma senhora que não ganha 2 salários mínimos, 10% desse valor para fazer jus ao pagamento de uma reclamação trabalhista que ela perdeu. Perdeu porque tinha que perder mesmo. Tinha que perder porque ninguém imagina coisa fora de lógica, e as coisas têm que ter lógica. Claro que tem as leis, tem isso, mas as leis visam ao fim social a que se destinam. E tem que haver proporcionalidade, que é um princípio máximo do direito. A pena não pode ser desproporcional ao ato praticado pelo criminoso, vamos falar assim, que esse termo está na moda. Cuidado, que nós estamos no âmbito dos criminosos. Com todo respeito. Estamos em 2021, a ascensão de crimes foi gigantesca. Então nós ficamos aí neste ponto. Manda penhorar. A pessoa ganhava menos de um salário mínimo, e a Justiça do Trabalho mandou penhorar 5%, 10% para fazer jus ao pagamento. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu não, a lei. O artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil, não permite isso. E diz que poderá até penhorar altos salários. Meu apresentador da Rede Globo, do Jornal Nacional, boa noite. Salários altíssimos, salário de jogadores de futebol. Aí pode penhorar para a empregada doméstica, pode para outras reclamações trabalhistas. Mas se o jogador tiver empresa, devedor é a empresa. Tem primeiro que despersonalizar a empresa para poder cobrar do atleta lá. É complicado. Não é complicado, é simples, é porque as pessoas querem complicar. Bloquear, penhorar, constranger, sequestrar. Sequestrar não é sequestrar a pessoa, não. Salários de pessoas, benefícios da Previdência Social para pagar a dívida trabalhista que ela se passou por empregador, né? Porque botar uma lanchonetezinha que tem só ela trabalhando, fornecer docinho, fica difícil, né? Julgar fora da proporcionalidade. Julgar uma pessoa nessa situação igual como se julga um empregador, como a Petrobras, como a Vale. A Vale, dos vales da morte. Será que a Vale gosta que se fale disso? Tem que ter mais cuidado, Vale. O lucro dos bilhões de dólares tem que ter respeito por milhares, centenas de vidas. Porque o malefício não foi só para a família dos mortos, não. Os mortos ganharam a vida eterna. Estarão melhor do que aqui. Eu lhe garanto, Vale. Mas, por um lado, o desrespeito à legislação ambiental e a conivência. Você acha que Brumadinho, Mariana não foram coniventes, os municípios? E o estado de Minas Gerais, que hoje é governado por um empresário merreca, um bolsonarista, um doentinho que não entende muito da administração pública? Vota em gente que tem experiência na área, que já foi vereador, deputado, senador, gente que tem experiência na área e fez um bom serviço. Não vote também em gente que põe dinheiro na cueca, né? Senão fica difícil. Cueca não é para pôr dinheiro, para guardar as partes íntimas. Não aprendi lá em casa. Então, meus amigos, essas aberrações, isso aí, um juiz que manda fazer isso assim, contra a lei, contra o artigo 114 da Lei 8.213,
de 91, que é a lei dos benefícios da Previdência Social. O juiz age contra a lei e não dá nada. Aí reclamam do Bolsonaro, que é o idiota. Ele é juiz e o Bolsonaro é o idiota, e o Bolsonaro todo dia infringe a lei e a Constituição e não se faz nada. Fica os fanáticos batendo palma, mito, mito, mito. Fica outros aí com salários triplificados lá, fazendo continência para o Bolsonaro. Gente, peraí. Vamos para o artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É lamentável. A estrutura da Justiça do Trabalho, outrora eu comentei isso pelos anos 2000, quando eu fazia teses trabalhistas, em alguns congressos, eu apresentei uma tese, eu disse que a Justiça do Trabalho era o maior sindicato do país. Eu explico bem. Porque os sindicatos, que até a Constituição de 88 eram pessoas jurídicas de direito público, era coisa séria, coisa varguista, era o sindicato pessoas jurídicas de direito público, seria assim como o quê? Não tem, na Petrobras é Sociedade de Economia Mista, seria uma Anvisa, assim, o sindicato, o sindicato seria assim, tipo Anvisa, uma coisa do Estado, uma autarquia, pessoas jurídicas de direito público, sindicato, uma associação pública. E esses sindicatos, com a Constituição de 88, passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado, como qualquer empresa, né? Você vai, registra e funciona mais rápido. Tem que fazer o registro sindical, não tem aquela autorização do governo, aquela carta sindical, aquele negócio todo. É menos burocrático. Com isto, os sindicatos eram para ganhar mais força. Porque muitas das coisas que vão para a Justiça do Trabalho poderiam ser resolvidas na forma amigável, se houvesse sindicatos fortes. Nós temos de trabalhadores 3.500 sindicatos. De patrões, empresas, 1.500. Afora as federações e as confederações. Lula vem do sindicato. O que ele fez lá no sindicato? Negócios com o pessoal da indústria automobilística, noitadas de lagosta e uísque. Tá fechado o negócio. Joga pro trabalhador. O trabalhador não faz política, o trabalhador não tem partido, rapaz. Imagina um empregado bolsonarista, ou digo melhor, um patrão bolsonarista, o velho da Havana, não cito nem ele, que ele é dinâmico, mas um empregado de uma empresa pequena ou média, o empregado lá dizendo, olha, Lula lá, não sei o que, por isso, o cara bota para a rua no outro dia. Eu estou dando esses exemplos. Ele poderia falar até da tripartição de poderes de Montesquieu. Como o patrão é ignorante disso, ele não ia aceitar dentro da empresa e o cara ia para a rua. Vocês imaginam como seriam essas relações de trabalho se o trabalhador pudesse fazer política? Não pode, está em branco que não pode, vai para a rua. Caçaram o mandato meu de emissora de rádio porque eu fui dizer que o apelido do Bolsonaro era Capitão Cavalão. Lá na Operação B que você saía, está em livro, está aí todos os coleguinhas dele do Exército que acenderam porque ele não acendeu na carreira porque não tinha capacidade. E ele precisa entender que esse comandante em chefe das Forças Armadas é uma distinção do Constituinte. Ele não vai mandar nada do Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica. Simplesmente, dentro dos credenciados, ele escolhe um comandante. Ele não vai dar ordem, faça isso, faça aquilo, invada a Venezuela. Isso não existe, gente. Aliás, para invadir, precisa pedir o Congresso Nacional, para declarar guerra a alguém, né? Tripartição, harmonia dos poderes. Então, eu volto para o sindicalismo. O papel do sindicato hoje é carimba a rescisão. Aí manda o cara para a Justiça do Trabalho discutir os direitos. Quando eles poderiam ter convenções coletivas, anual mesmo, ou a cada biênio, e dar as normas ali, porque a legislação da CLT ela foi feita para o Brasil agrícola, 1930. É uma legislação fascista, o juiz do trabalho sabe isso, agora ele só diz fora, ele não diz onde deveria dizer, entendeu? Não tem mais isso. É uma legislação fascista. Aquela lei da Carta del Lavoro, italiano. Carta del Lavoro. Lá das quebradas de 1929. Então nós temos aí isto.
A estrutura da Justiça do Trabalho também era para ser varas federais, integrada à Justiça Federal como um todo. Não haver uma especificidade de Justiça do Trabalho que nos leva bilhões por ano, quando esse trabalho poderia ser feito pelos 3.500 sindicatos, que levam ainda, ou vão levar, né? A contribuição, imposto sindical, um dia do salário anual do trabalhador é para os sindicatos, para manter o ditador Getúlio Vargas. Mas se funcionasse a contento, porque não adianta fazer barulho, sindicalista, não adianta fazer barulho, vocês têm que ter a força de fazer o que as leis determinam. E o congressista, houve omissão do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho quando da reforma trabalhista do Temer. Uma coisa se fazia presente a lei fundamental, que é inconstitucional. Não adianta dizer que não é enfeitando, tem que provar. Para recorrer de uma decisão de primeiro grau na Justiça do Trabalho, você precisa fazer o depósito, garantia do juiz. Mas como garantia, se eu vou recorrer, se essa decisão pode mudar tanto no tribunal como no Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho? Tem lógica isso. Ah, porque tem que ser célere? Sim, é célere. Eu cheguei no Supremo Tribunal Federal em 3 anos com o processo do trabalho. O cidadão perdeu para mim, óbvio, né? Tem que perder que ele estava errado. Ele estava errado. Eu até não vou falar, não, mas ele deveria ter ganhado. Mas não foi culpa dele, não. Tá? Porque a lei processual entra em vigor de imediato para os processos em curso. A lei processual. Se eu for praticar o ato após a lei, é claro que eu vou praticar o ato eu vou sentenciar após a lei, então eu tenho que sentenciar na forma da lei, não pelos fatos, mas o meu procedimento em sentenciar. Fundamentar. Sentença desfundamentada é nula, sem fundamentos basilares é nula, está calor aqui. Nada contra a Justiça do Trabalho. Agora, trabalhar sob modelos, a Justiça do Trabalho, ela se intitula como a maior distribuidora de renda do país. Mas não cabe a ela. Isso aí cabe ao Estado como um todo, às instituições, ao governo, ao Congresso Nacional, em vez de fundo eleitoral, bota um fundo de amparo à infância, aos menores abandonados, põe o fundo, põe essa gente como Leonel Brizola, aquele era estadista, Leonel Brizola ele queria os CIEPs, né, copiados, muitos, estudo integral, criança saía jantado, no outro dia chegava às 7 horas, já tomava o café, da formação técnica. Isso é que é assistência social. Agora tirar uma pessoa que ganha um salário mínimo, tirar 10% para pagar uma reclamação trabalhista, muitas vezes forjada pelo reclamante, que infelizmente eu tenho que dizer, tem advogados especialistas nisso, nesse direito do trabalho mínimo, de certas vezes irresponsável. E por que não dizer criminoso, né, gente? Num país de tantos criminosos. Gente, boa noite. 50-80, Tônio Ferreira. 50-80 porque vocês que têm 50 anos, vocês são os grandes responsáveis de orientar os mais jovens. Até 80 anos. 50-80, inscreve-se no canal, faz a tua perguntinha, comenta. Um abraço a todos, até amanhã.